Boa tarde, galerinha. É a correção da atividade que eu deixei para vocês na segunda-feira, né? Atividade número 8. É a atividade referente à Segunda Guerra Mundial e o tema é esse aqui, ó. Segunda Guerra Mundial, judeus e outras vítimas do Holocausto. As habilidades essenciais que você deve desenvolver, não sei se você vai conseguir fazer isso, mas deveria, é descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio, como no caso do Holocausto que os nazistas praticaram durante a Segunda Guerra Mundial. Então a habilidade era essa aqui, ó. EF, Ensino Fundamental, 09, nono ano. HI, História, habilidade 13, tá? Então vamos lá. Tinha um texto aqui explicando um pouquinho do período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, que também é um período conhecido como o período do entreguerras, que é entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aqui falava sobre a crise de 29 e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, falou da ascensão do nazismo e do fascismo, que você está super à vontade para entender esse assunto, porque você fez 2 mapas mentais sobre isso, né? Inclusive, você vai fazer outro mapa mental, o mapa mental agora relacionado à Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho certeza que você vai ficar super grilado com isso, mas eu não me importo, você vai fazer. Esse período entre guerras, então, ele traz a ascensão do nazismo e do fascismo, né, os regimes totalitários que surgiram na Alemanha e Itália, respectivamente, liderados pelo Adolf Hitler, no caso do nazismo, e pelo Benito Mussolini, no caso da Itália. Aí o texto seguia falando sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, depois ele destaca as causas da guerra, né, o porquê que a guerra ocorreu, está bem aqui. Fala também sobre o início da guerra, né, que está bem aqui. E ainda fala sobre a questão das consequências dessa mesma guerra, ok? Mais pro finalzinho, ele vem falando sobre o holocausto que os nazistas empreenderam contra os judeus, né, matando cerca de 6 milhões de judeus, além de matar um grande número de poloneses e pessoas com problemas de saúde, deficientes físicos e mentais. Porque lá na Alemanha era assim, a pessoa nascer com deficiência física, deficiência mental, também era morto. Porque eles pregavam a ideia da raça pura, né? O arianismo tinha a ideia da raça pura. Então, quem tivesse algum problema, algum defeito, alguma coisa assim, defeito, digamos assim, né? Também era exterminado, né? E isso vai gerar uma série de ações, como por exemplo, depois da guerra, a criação da ONU e várias declarações para defender a questão mesmo para combater essa questão das violências praticadas contra o ser humano, né? Aí no finalzinho tinha um boxzinho aqui no texto falando sobre a política do apaziguamento, que foi uma política que França e Inglaterra, como eu já falei em outras aulas, adotaram para evitar o conflito contra a Alemanha, né? Eles fizeram vistas grossas a uma série de desobediências que o Adolf Hitler cometeu em relação ao Tratado de Versalhes, e justamente porque eles entendiam que se eles permitissem que o Adolf Hitler conquistasse algumas coisas, ele não quisesse realizar uma guerra, mas o tiro saiu pela culatra e em 1939 acabou ocorrendo a guerra quando o Hitler invadiu a Polônia, como a gente já viu. Tinha um vídeo também sugerido pelo governo, né, que elaborou a atividade. Eu tenho certeza que você assistiu, porque você é uma pessoa que gosta de assistir vídeo no YouTube, né? E é isso aí, vamos lá para a correção. Em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que... Pera aí, galera, eu vou ali desligar minha panela. É isso aí, eu voltei. Senão minha panela ia queimar e eu ia jogar fora o almoço todinho aqui de casa. Então vamos lá. Em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que... Aí aqui eu marquei VOF, você tinha que marcar só uma, né? Mas eu marquei VOF.
Aliás, você tinha que marcar as que eram corretas e as que eram falsas. Não falou isso aqui não, mas é isso mesmo. Então vamos lá. Letra A. Hitler, com o regime nazista, empreendeu uma implacável perseguição aos judeus que resultou na morte de 6 milhões de pessoas. Isso é verdadeiro, está ali em cima no texto, inclusive. Letra B. Os norte-americanos permaneceram neutros na guerra até 1941, quando bombardearam Hiroshima e Nagasaki. Isso aqui é falso. É verdadeiro até a parte aqui de 1941, que os norte-americanos entraram na guerra em dezembro de 41, quando eles tiveram as suas bases navais de Pearl Harbor bombardeadas pelos japoneses. Mas aí, essa parte aqui, quando fala aqui, depois da vírgula, quando bombardearam Hiroshima e Nagasaki, essa parte aqui é falsa. Os norte-americanos, eles realmente bombardearam Hiroshima e Nagasaki, lançando bombas atômicas sobre essas duas cidades japonesas. Mas essa parada aí aconteceu só em 1945, e foi o acontecimento que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, certo? Então, essa aqui é falsa, só por causa disso. Letra C, é falso. Charles de Gaulle foi o chefe do governo de Vichy. Não, aqui foi o Marechal Philippe Pétain. O Pétain, ele, digamos que fez um acordo com os nazistas quando o Hitler e os nazistas invadiram a França, e o governo do Hitler, entre aspas, permitiu que a França tivesse um governo no sul, que ficou conhecido como República de Vichy. E ali o Pétain foi o presidente, né, o chefe daquela parte do governo francês. A parte norte ficou sob domínio nazista. E letra D era verdadeiro. Com o ataque alemão a Pearl Harbor, não, isso aqui é falso. Alemão. Quem atacou Pearl Harbor foi o Japão. Então a verdadeira é só a letra A. Então você tinha que marcar a letra A, certo? Se fosse aquela parada de marcar X que vocês amam, você tinha que marcar a letra A aí. Com o ataque alemão a Pearl Harbor, os norte-americanos resolveram entrar na guerra. Aqui, no lugar de Alemanha, o correto seria Japão, tá bom? Então se fosse pra você corrigir isso aqui, você ia colocar Japão, tá bom? Então só por esse motivo aqui, essa aqui ficou falsa. Vamos para o número 2. Sobre o início da guerra, é correto afirmar que, letra A, os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor, verdadeiro. Letra B, o fato que demarcou o início da guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista no ano de 1939, tendo como reação imediata declarações de guerra à Alemanha pela França e Inglaterra. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque, olha só, o Adolf Hitler, segundo a política do apaziguamento, tinha invadido outras regiões e a França e a Inglaterra tinham aceitado. Só que eles disseram o seguinte, que se o Adolf Hitler invadisse a Polônia, que já era do conhecimento de todos, que ele pretendia fazer isso, porque ele queria o corredor polonês, que era um local que dava acesso ao Mar do Norte lá na Alemanha. Se ele fizesse isso, aí sim, a Inglaterra e a França declarariam guerra, e foi o que aconteceu. No início de setembro de 1939, o Hitler invade a Polônia, e aí Alemanha e França, aliás, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Letra C. A guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético. Falso. Foi após a invasão à Polônia. Letra D. O evento inicial da Segunda Guerra Mundial foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Falso também, porque esse aqui foi o evento que marcou o fim e não o início. Certo? Então essas duas aqui, a A e a B são verdadeiras, a C e a D são falsas. Vamos para a 3. A Alemanha, liderada por Hitler, pretendia impor uma nova ordem na Europa, disseminando a ideologia nazista. Sobre a ideologia de Hitler, com o plano nazista, marque a alternativa correta. Olha só, a letra A ideologia nazista é de imposição da raça negra, excluindo toda a raça alemã. Falso, porque para eles os negros são inferiores. Letra B, a ideologia nazista é da imposição da raça alemã, incluindo todas as minorias, como negros, homossexuais, judeus, como sendo pura. Aqui está certo até a vírgula. Daqui para lá está errado, porque essas minorias são consideradas inferiores. Então, tá falso. Letra C. A ideologia nazista é de imposição da raça alemã,
excluindo todos os católicos e a maioria da época como judeus e ciganos. Isso é falso, porque aqui eles nem colocavam essa possibilidade dos católicos aqui dentro dessa questão. Letra D. A ideologia nazista é de imposição da raça alemã e exclusão total de minorias como negros, homossexuais, judeus, ciganos e a perseguição de regimes comunistas e socialistas. Essa aqui é a verdadeira, tá? Então o nazismo queria impor, segundo a ideia do arianismo, a superioridade da raça ariana ou raça alemã. Eles pretendiam excluir todas as minorias que eles consideravam inferiores. Os homossexuais, os judeus, os ciganos, os comunistas, os socialistas. Então eles empreenderam essa perseguição. O texto ali, mesmo que de maneira bem rápida, ele acaba destacando isso. E na nossa aula da segunda-feira a gente viu isso também. Vamos lá, número 4. Descreva com suas palavras quais as principais características do regime fascista e nazista, que você sabe muito bem, que você fez aquele mapa mental que você amou pra caramba e a gente até fez uma atividade valendo nota sobre isso. Ele é unipartidário, um regime totalitário, então só existe um partido, é o partido que manda no país e pronto, acabou, o resto é excluído. Ele é expansionista. Os países de regimes fascistas e nazistas, eles pretendiam expandir seu território, invadindo outros países. Inclusive, a Alemanha invadia os países que eles consideravam de raça inferior, né? Por isso que o Adolf Hitler quis invadir a União Soviética. A União Soviética é um país de regime comunista. Eles precisavam desse espaço vital. A população deve obedecer o Estado, né? Deve obedecer o governo e todas as leis que o governo implementa. Portanto, quem é oposição ao governo sofre perseguição e até, em últimos casos, perde a própria vida. Existe o culto ao líder. O líder do país é considerado o herói, né? A gente vê isso na figura do Adolf Hitler, que era o Führer, e a galera batia continência para ele. Nas escolas o pessoal cantava hinos em louvor ao Adolf Hitler. Ele tinha a imagem do Adolf Hitler em tudo quanto é lugar do país, né? Era como se ele fosse um deus, né? O libertador da Alemanha daquela situação de miséria, de crise social que aquele país estava passando após a Primeira Guerra Mundial. É antiliberal, ou seja, como a gente falou na outra aula, um regime nazi-fascista, ele considera que o mundo chegou à crise por conta da falência do capitalismo, né, do liberalismo econômico. E por esse motivo, o nazifascismo propõe uma nova possibilidade, uma nova alternativa para a economia mundial. Então, o liberalismo não deu certo, vamos exterminar o liberalismo. Eles também são anticomunistas, né? Eles não concordam com a Revolução Russa e com o que o Marx propôs para transformar, para reformar, para mudar a sociedade. E também um regime militarista, onde as escolas treinam a sociedade para ser uma sociedade militarizada, uma sociedade que tem na força também uma alternativa para trazer ordem, para trazer, enfim, respostas para os problemas da crise que eles estavam enfrentando. Número 5. Pesquise e escreva o que foi o Holocausto e seus maiores impactos. Olha o que eu coloquei aqui. Refere-se ao genocídio organizado pelos alemães nazistas, principalmente de judeus, durante a Segunda Guerra Mundial. Os judeus e qualquer outra minoria considerada inferior pelos nazistas eram sistematicamente agrupados, explorados até exaustão e então sumariamente executados, como a gente viu na aula passada. Esses judeus, no primeiro momento, foram marcados com símbolos que os identificava, e aí, tipo assim, você já tinha uma sociedade super racista com relação a eles. Aí, de repente, eles marcam esses judeus e por onde eles passavam, todo mundo falava, aquele cara ali é um judeu, ele é um rato, né? Porque muitas vezes eles chamavam os judeus de ratos, comparavam eles a coisas bem inexpressivas. Aí depois começou a marcar os negócios deles também, tipo, o judeu tinha uma livraria, tinha uma joalheria, tinha uma loja de comércio. Na porta da sua loja tinha marcado lá o nome dele, a religião e que aquele negócio pertencia a um judeu.
É, depois foram aprovadas as leis de sangue, que proibia que os judeus se relacionassem com o alemão, né? Por fim, eles começaram a confiscar as coisas dos judeus e começaram a colocar eles em guetos, isolando eles do resto da cidade, até que eles começaram a submeter os judeus a trabalhos forçados, onde eles trabalhavam, comiam muito mal, quase não comiam, trabalhavam até exaustão e muitos acabavam morrendo de tanto serviço pesado que eles faziam. Até que no final eles começaram a ser exterminados, né? Primeiramente através de pelotão de fuzilamento e depois, como os alemães acharam, os nazistas acharam que isso estava sendo muito lento, eles começaram a matar os judeus dentro das câmaras de gás e aí foram assassinados em massa até chegar no número de 6 milhões de pessoas, como a gente viu no texto, né? O Holocausto fez parte da solução final. Um plano nazista procurou eliminar os judeus da Europa, além de outras minorias, como ciganos, homossexuais e negros. Então não foram só os judeus que entraram dentro desse contexto. Número 6. Escreva um breve comentário sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra. Está aqui. O Brasil enviou 400 homens da Força Aérea, 42 pilotos, né? 25 mil homens da Força Expedicionária, a FEB. Eles lutaram na Itália, na região de Monte Castelo, libertaram aquela cidade do domínio nazista, do domínio nazi-fascista. A Itália, né, que era liderada por Benito Mussolini, que era aliado da Alemanha, como a gente já viu na nossa aula. 7. O que levou à instituição da política do apaziguamento? Aqui está a resposta. Ela foi uma política que tentava evitar o conflito entre nazista e Inglaterra e França, né? E não deu certo, como a gente já viu. Por fim, vamos aqui para o glossário. Né? O que você precisava colocar de definição aí no glossário? Primeiro, genocídio. O que é um genocídio? É um extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. O genocídio é quando alguém, um grupo político, um país, né, enfim, tenta exterminar totalmente uma comunidade ou um grupo étnico, como no caso quando eles tentaram exterminar os judeus da face da terra. Os nazistas tentaram fazer isso. Segundo, racismo. Conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças. Né? Então, hierarquia é quando eu tenho aquela ideia de que tem pessoas superiores a mim. No exército tem muito isso. O general é o cargo máximo, aí você vai vindo com cargos inferiores. Tudo dentro de uma hierarquia. Na escola tem hierarquia. O diretor manda no secretário, que manda no coordenador, que manda no professor, que manda em vocês. Então vocês são os caras que estão mais abaixo dentro da hierarquia da escola, certo? Por isso que vocês têm que obedecer todo mundo, inclusive a tia da merenda. Então, dentro desse contexto, o racismo é assim, na ideia do racismo você tem uma raça superior à outra, por isso que a galera fica tendo, que é racista, fica tendo essas coisas de preconceito, fica humilhando quem eles consideram inferiores. Xenofobia. Xenofobia é uma palavra de origem grega e significa aversão ao estrangeiro, ou ódio ao estrangeiro. Né? É quando eu considero a minha nação, o meu país, a minha pátria superior à pátria de outra pessoa, e eu considero a minha pátria melhor que aquela outra, e por conta disso vai gerar um preconceito violentíssimo também. Homofobia, rejeição ou aversão ao homossexual e à homossexualidade. A gente viu isso aí também presente dentro desse contexto do nazismo. E por fim o feminicídio, que é um homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher. É tipo quando o cara tem a mulher como um ser inferior, né? Quando ele começa a maltratar a mulher por ela ser mulher. E aí, por esse motivo, ocorre o feminicídio, tá bom? Na internet você vai encontrar mais definições sobre o feminicídio. Ele também vem dessa ideia de misoginia, que é um menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero, certo? Tem aqui nesse site aqui do Brasil Escola, você vai encontrar definições, você vai encontrar muito mais definições sobre isso aí para feminicídio, ok? Galera, então era isso, corrija a sua aí, qualquer dúvida pode me chamar.
Ficou compridão demais esse vídeo, mas é isso mesmo. Forte abraço e até a próxima.